projeto Água para o Futuro, do Ministério Público de Mato Grosso, busca identificar, recuperar e preservar nascentes. Um projeto que começou em Cuiabá, ganhou força, está sendo implantado no interior e acabou se tornando referência nacional. Eu vou conversar com o promotor Marcelo Vacchiano, que comanda esse projeto atualmente. Doutor Vacchiano, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade que você abre aqui ao Ministério Público, mais uma vez, para discutirmos, conversarmos um pouco sobre o que vemos fazendo com relação às atribuições nossas, principalmente essa conversa sobre o meio ambiente. É uma alegria para nós estarmos aqui junto contigo e com os telespectadores, tendo esse bate-papo informal, agradável, como você sempre conduz aqui. O Ministério Público tem uma importância indispensável na vida do cidadão, na vida do país, e, vez por outra, assume papel ainda mais relevante trabalhando em projetos dessa natureza. A importância da preservação das nascentes ela é bastante óbvia, mas, apesar de ser óbvia, não é o que acontece, não é a realidade do dia a dia, principalmente em Cuiabá. Cuiabá é uma cidade que foi construída, foi erguida sobre muitas de suas nascentes, e isso é lamentável. E no estado também, só que Mato Grosso é um estado novo, que ainda há tempo de buscar um caminho para que as cidades do interior, principalmente, possam se desenvolver, crescer, construir, mas com um cuidado de cuidar dessas nascentes. Como é que está indo esse processo de interiorização do Águas para o Futuro, promotor? Mauro, o projeto Água para o Futuro, a gente dá uma pequena contextualizada, ele parte aí de um pressuposto de questões graves que tem assolado, não é só o Brasil, mas é o mundo, principalmente nos últimos anos, com relação à crise hídrica. Essa crise levou o Ministério Público, junto com buscar a Universidade Federal aqui do Estado de Mato Grosso, buscar pesquisadores locais da nossa terra que conhecem nossa realidade e entender um pouco mais o que estava acontecendo. Porque a primeira dúvida que nos surge é assim, nós temos um problema de escassez de água ou existe uma má gestão da nossa água? Isso não é só uma questão do Brasil ou de Mato Grosso, acho que é questão do mundo, porque, se você tem uma ideia, da água que nós temos na superfície terrestre, 97% são salgadas. De 2,34% elas são em formas de gelo e localizadas no lençol freático profundo, que nós não temos acesso, como não tem acesso, e apenas 0,36% da água existente no mundo está em rios, lagos e pântanos que formam aí, que são apropriados para o uso nosso. Então, de toda a água que tem no mundo, o que é utilizado para o consumo humano, 0,36%, Mauro, que nós temos disponibilidade hídrica para o consumo. Desses 0,36%, 80% é utilizado para a agricultura, 15% está na indústria e para o consumo humano mesmo é 5%. Então, o que nós consumimos de água disponível no mundo é 5% de 0,36%, ou seja, é muito pouco. Só que é uma quantia de água suficiente para atender toda a população, em todo o mundo. E o que nós temos verificado é que o problema que ocorre não é falta de água, é gestão de água. Nós temos no mundo um problema muito grande de má gestão de água. E isso acontece, por exemplo, em países da África, onde falta água, as pessoas não têm água. Existe uma briga por água, existe um conflito pela água no plano global. No Brasil, nós não temos falta de água, porque nós temos muita água. Nós temos o maior volume de água do mundo. 14% de toda a água que pode ser utilizada para consumo está no Brasil. Então, assim, nós temos muita água. O problema que existe é que nós temos uma má distribuição da água. 70% dessa água do Brasil está na Amazonas, onde nós temos 5% da população. O restante está no Nordeste, a gente sabe que falta muita água. Sul e Sudeste, onde você tem 95% da população, você tem 5% de água. Então, a água ela é mal distribuída. Como ela é mal distribuída, nós temos que pensar em como fazer a gestão disso, Agora, ela é mal distribuída por força da própria natureza, não é isso?
Exatamente. Não é exatamente por uma ação do homem, mas por força da própria natureza. Ou da ocupação da população nessas regiões diferentes, né? Exato. Esse é um problema inicial, né? Outra questão que nós colocamos, nós verificamos ainda que seja mal distribuída, existe água para atender as populações em quantidade, porque a água ela é produzida, ela está na natureza, ela existe. O problema é quando nós começamos a destruir as fontes da água. A água surge das nascentes. Se você mata uma nascente, constrói um prédio na nascente, destrói a nascente, tampa a nascente para colocar soja em cima ou qualquer outra coisa em cima, essa nascente ela vai prejudicar, essa água vai descer para algum lugar e vai faltar água naquele local onde ela precisaria estar. Então, o projeto Água para o Futuro, e esses dados são todos dados levantados pelo projeto, pelos pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso, que são os nossos mentores intelectuais. Então, nós nos unimos com a ciência para entender esse processo, aonde que está a água, e o que nós identificamos a água existe. Essa água existe, ela tem uma má gestão, no sentido de você... A gestão não significa apenas poder público, significa eu gerir a minha nascente e cada cidadão que tem conhecimento de uma nascente, ele não destruir essa nascente. Isso é uma gestão mais ampla, não é um problema da CAB ou de qualquer empresa, né? É um problema nós, enquanto sociedade, nós não matarmos nossas nascentes. Eu acho que as pessoas não têm uma percepção da importância e da gravidade disso, doutor Marcelo, ou estou enganado? Porque, assim, qualquer pessoa com um mínimo de senso de observação, eu vou usar o exemplo que eu gosto muito de usar da Chapada, que é onde eu vivo, que é uma cidade muito querida por todos, que tem essa coisa conhecida internacionalmente, etc., pelas cachoeiras, pelos seus rios, pelas águas límpidas, mas que sofre um problema absurdo de abastecimento, justamente pelo comprometimento de suas nascentes. As pessoas não percebem, acham que a falta d'água é porque não choveu, porque, enfim. Como é que os estudos feitos até agora identificam a percepção das pessoas sobre esse problema, doutor Marcelo? Ou não há uma percepção? Há uma percepção e há uma preocupação das pessoas. Às vezes o que acontece? Alguma empresa, ela esconde uma nascente porque tem um interesse econômico muito grande, né? Ou, às vezes, até por desconhecimento, por falta de estudos, por falta de uma análise geomorfológica da área, né? Enfim, existem relatos, como você deve saber, de casos em que você precisa colocar bomba 24 horas embaixo de prédio para fazer drenagem de água, né? Porque ela estava nascente, né? Tem Cuiabá, tem outros estados. Então, se não faz drenagem, enche o subsolo e alaga os carros que estão lá. Então, é uma situação, é uma realidade. A população ela tem uma percepção, o projeto ele é baseado nessa percepção da população, porque muitas vezes nós temos a própria população que nos informa onde estão as nascentes. Nós temos uma metodologia científica para identificá-las e, além disso, nós temos um aplicativo em que as pessoas podem nos informar, ou no 0800, na ouvidoria do Ministério Público, ou pelo próprio aplicativo Água para o Futuro, as pessoas podem informar aonde está uma nascente e a situação da nascente. Nossa equipe vai para o local. Isso daí nós temos feito. Você falou o exemplo aí de Chapada. Nós estamos em fase da implantação do projeto em Chapada, né? Porque realmente a municipalidade teve essa preocupação junto com o promotor de justiça da comarca e, como isso é um projeto do Ministério Público que faz parte do nosso planejamento institucional, nós temos essa intenção de levar para o interior. São diversas comarcas que já estão implantando ela. Ela identifica a nascente e promove a recuperação da nascente através do controle de estudos científicos. Eu ia lhe perguntar bem isso. Quer dizer, você tem uma nascente que está degradada, quem é que faz esse serviço? Não é o Ministério Público, ou é? Ou o Ministério Público determina ao poder público ações nesse sentido? A nossa metodologia primeiro nós identificamos, nós fazemos uma prospecção de todas as nascentes existentes na comarca. Então, por exemplo, nós identificamos lá 1.000, 2.000 pontos possíveis de surgência de água.
A partir daí, é feita a vistoria em loco e identifica as características hidrogeológicas, as características de flora, de fauna, verifica se é uma nascente de pontual, que tem um pontinho que jorra água, ou se é uma nascente múltipla, tem um monte de ponto, ou uma difusa, um pântano. Você identifica o tipo dela, qual que é a vazão de água dela, qual que é o regime, se ela é uma nascente perene ou intermitente, porque algumas nascentes, elas jogam água durante alguns meses, depois ela fica um período sem Funciona na água. época da chuva e na seca ela dá uma estagnada. Exato. Muitas vezes as pessoas confundem e falam, não, isso aqui é drenagem de águas pluviais. Não, nós identificamos se é uma drenagem de água pluvial apenas ou se é uma nascente mesmo. Então, o projeto consegue identificar isso daí, nós capacitamos os técnicos do município para fazerem isso daí. Existem, além do solo, se é um solo hidromórfico, é o tipo de solo que é um solo que tenha características de nascente, nós verificamos se as plantas que existem ali são plantas típicas de nascente, se os animais que vivem ali, a fauna, a gente chama de bioindicadores, se são também de tipos de espécies de nascente. Identificado isso, nós já sabemos se é nascente. Confirmamos, é uma nascente. Aí nós vamos verificar qual que é a situação. Para isso, nós usamos drone, nós fazemos um georreferenciamento, identificamos aonde, qual é o tamanho da largura que tem que ser preservada para que ela volte a ter água, caso não tenha. Nós temos casos em que não tinha água, ela voltou. Temos casos em que a água era pouca e a água passou a jorrar. Então, nós fazemos essa identificação e vamos atrás de quem é o proprietário da área onde está a nascente. E buscamos com ele fazer um termo de conduta, onde ele é convidado a vir ao Ministério Público e fazer um projeto para recuperar aquela nascente, quando está numa área particular. Quando é na área pública, nós, junto com o poder público, fazemos parcerias, nos unimos com uma sociedade e fazemos a recuperação junto com o poder público. Muitas vezes o poder público assume sozinho, outras vezes não. Cada caso acaba sendo uma situação conforme a criatividade para resolver o problema naquele momento. A ideia, Mauro, não é multar, não é prender, não é processar, nada disso. A ideia é uma atitude colaborativa, porque as pessoas estão sentindo hoje a falta da água. E as pessoas querem resolver isso daí. O prefeito de Nobres, que é um projeto em Nobres também, que é aqui próximo, ele tem uma propriedade e ele fala conosco, olha, Marcelo, na minha propriedade faltou água, eu recuperei minhas nascentes, hoje eu não tenho mais problema de água na minha propriedade. Então, assim, as pessoas sabem disso, né? Para nascente, ela volta. Em Alta Floresta, Mauro, nós tivemos na década de 2008, 2009, 2010, a cidade ficou sem água. Em plena região amazônica, nós não tínhamos mais para beber. O taxidermista, que é a bacia hidrográfica responsável pela cidade, secou. Né? Criou-se um problema monstro. Pra você ter uma ideia, eu tive que entrar com uma ação contra um sitiante local, que tinha um reservatório grande, porque ele estava a cidade precisava da água dele, e o gado dele ia morrer sem água. Olha o conflito que gerou. O proprietário reservou a sua água, a cidade ficou sem água, precisava de água para o lar dos idosos, por exemplo, os idosos tinham uma banha, a população não tinha. Então, nós precisamos pegar água lá dele, morreu o gado do cidadão, para poder atender a cidade. E, a partir daí, a sociedade passou a ter uma preocupação e os produtores do taxidermista, que é da bacia, fizeram junto conosco várias intervenções, vários termos, foram 180 termos de conduta, com apoio da CA, que na época era a Águas de Alta Floresta, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, que teve meio ambiente, e conseguimos fazer um trabalho que a água voltou. Hoje a água voltou e o taxidermista produz água. Então, cientificamente, nós não temos dúvida. É possível recuperar e é possível fazer com que a água volte ou que dê alguma... Agora, a gente já está mais ou menos encerrando esse bloco. Eu vou deixar aqui uma pergunta antes de ir para o comercial, que é o seguinte. O senhor falou que essa coisa da colaboração, etc., ela é fundamental. E existe a possibilidade de que esse projeto avance com mais celeridade para todos os municípios do estado. Eu pergunto isso porque essa é uma situação tão grave e que ela, se não existirem medidas concretas nesse sentido, daqui a pouco, nós temos 148 municípios, daqui a pouco nós vamos ter situações como Alta Floresta, como Chapada vive hoje, como outras cidades, e uma cidade turística como Chapada ou como Nobres, etc., se não tiver o cuidado, quer dizer, essa coisa realmente compromete a base econômica, quer dizer, compromete a questão social, não só o abastecimento na torneira das pessoas, né, na casa das pessoas, mas na cidade como um todo. O senhor acha que é possível que o MP acelere esse processo?
Depende de quê? Que todas as comarcas simultaneamente desenvolvam o projeto Água para o Futuro. Depois do bloco, vamos fazer isso? Nós vamos dar um pequeno intervalo, mas antes eu quero dar um recado. Com a vacinação, o governo de Mato Grosso investe e você se protege. Todos os anos, deixamos de pegar doenças como a pólion, a difteria, a coqueluche, o tétano, sarampo, cachumba, rubéola, tuberculose e muitas outras. São diversas doenças controladas e até erradicadas graças à vacinação. Com a Covid e a gripe é a mesma coisa. A gente se vacina, previne a doença e ainda protege quem está do nosso lado. E para cuidar da gente, o governo de Mato Grosso criou o Imuniza Mais MT, um programa de premiação em dinheiro para os municípios que mais vacinarem. Um estímulo para os municípios. Para ganhar, as cidades precisam atingir metas de vacinação de Covid e gripe e das outras vacinas também. Por isso, vá a uma unidade do PSF, leve seus filhos e familiares. Vacine-se, você se protege e a sua cidade ganha. Saiba mais em saude.mt.gov.br ou pelo WhatsApp 65 98475 0102. E lembrando que a estratégia de vacinação é uma responsabilidade municipal. Vai lá, vacina. Esta é uma campanha da Secretaria de Estado de Saúde do governo de Mato Grosso.